O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos encontraram-lhe depois e contaram-lhe: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso segundo domingo da Páscoa, esse tempo tão especial na nossa liturgia, tempo festivo, tempo de alegria, tempo em que nós nos alegramos porque o Cristo venceu a morte, ressuscitou e está entre nós. Por isso, esse tempo litúrgico é um dos mais festivos tempos que nós temos. E neste tempo, o apelo da liturgia é para que nós percebamos Cristo ressuscitado, tenhamos a certeza que Ele está entre nós e assim possamos anunciá-lo. Por isso, toda vez que vocês virem a missa, vocês vão ver em destaque o círio pascal. É um símbolo para nós não esquecermos do Cristo ressuscitado. Toda vez que vocês virem essa luz acesa, essa grande vela que foi abençoada na noite do sábado santo, na vigília pascal, que nos acompanhará durante estas 7 semanas, é para não esquecer, estamos no tempo da Páscoa, no tempo da ressurreição, e agora é o momento de nós percebermos esse Cristo ressuscitado. E Ele vai nos mostrando de várias maneiras
como é que ele se manifesta ressuscitado entre nós. A cada domingo, nas liturgias da semana, nas leituras, ele vai se manifestar de uma determinada forma, muitas vezes inusitadas, para que a gente saiba, entenda, que não precisamos esperar ele vir lá do céu vestido de branco, de uma maneira assim, mirabolante, para acreditar que ele está entre nós ressuscitado. Mas a liturgia de hoje, o que ela diz para nós? Esse é o domingo da misericórdia, vai apresentar para nós esse Cristo misericordioso que a gente vê naquele cartaz ali, que tem misericórdia de nós, das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas incompreensões. Ele é muito paciente conosco, como foi paciente com os seus discípulos. O texto do Evangelho de hoje, nós vemos que os discípulos estão reunidos na noite do primeiro dia da semana, com as portas fechadas, por medo. E não era para menos. Eles tinham presenciado uma cena horrível da morte trágica de Jesus, e ficaram com muito medo de acontecer o mesmo com eles, porque eram discípulos dele, porque estavam muito perto dele. E se ele foi condenado como um subversivo, alguém perigoso, os seus discípulos também seriam vistos dessa maneira. Então o texto do Evangelho de João contextualiza esses discípulos reunidos numa sala, com o coração muito apertado, porque haviam perdido quem eles muito amavam, não tinham perdido a esperança, havia ainda um fio de esperança no coração deles, de que o legado de Jesus, o Mestre, continuasse a existir entre eles, mas eles estavam com medo. Quando nós ficamos com muito medo, a tendência é nós nos fecharmos, nos isolarmos. E agora, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, é um momento em que o medo se torna algo muito presente na nossa vida. A gente não sabe onde está o inimigo invisível. Então é natural que tenhamos medo, e muitos de nós nos fechamos, e até é recomendado muitas vezes que nos fechemos para evitar o contágio. Mas o fechamento do qual o Evangelho de hoje fala é outro, é o fechamento do coração. Não é o fato de você ficar em casa acompanhando a missa pelos meios de comunicação, ou vindo para a igreja tomando os devidos cuidados. Esse medo é necessário, mas a preocupação maior aqui é quando o coração se fecha, porque corações fechados, Deus não entra. E ali, além da porta literal, eles estavam agora começando a fechar o coração, e isso era muito preocupante. Que esse tempo de medo não nos feche o nosso coração, possamos escancarar nosso coração para a solidariedade, para o amor, para a compreensão. Porque se fecharmos o coração, além de nossos irmãos não entrarem, Deus também terá dificuldade de entrar. E com essa preocupação, Jesus vem e se coloca no meio deles. Sabe o que isso quer dizer? Vou usar aqui uma imagem didática para a gente entender. Como essa vela aqui simboliza o Cristo ressuscitado, e ela está num lugar de destaque, é como se nós pegássemos essa vela que simboliza o Cristo ressuscitado e colocasse aqui bem no meio da assembleia, para que todo mundo pudesse ver ainda melhor do que vocês estão vendo. Jesus entra, mesmo as portas estando fechadas, porque agora ele está em espírito junto deles. Portas fechadas não impede que Jesus entre, só o coração fechado. Coloca-se no meio deles
e deseja a paz. A primeira manifestação de Jesus ressuscitado entre os discípulos é o desejo de paz, porque quando nós perdemos a paz, nós perdemos os rumos da nossa vida. Pessoas que perdem a paz, perdem o sentido da vida. Você pode estar no meio de um turbilhão, se você não perder a paz, você consegue vencer as tempestades da vida. Por isso, o primeiro desejo de Jesus, ao colocar-se no meio deles, é o desejo de paz. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: mesmo depois de tudo que vocês viram, sofreram, não percam a paz, porque a continuidade da minha missão vai depender da paz que vocês têm no coração. Esse foi então o primeiro desejo de Jesus. Depois de desejar a paz, Jesus, para provar para os discípulos que era de fato ele e não um fantasma, porque muitos já estavam imaginando que ali tinha um fantasma. Às vezes Jesus não passa de um fantasma na nossa vida. Quando a gente não crê plenamente na ressurreição, Jesus passa a ser só um fantasma na nossa vida. Então, para que eles não imaginassem que estavam vendo um fantasma, Jesus mostra-lhes as mãos com a marca dos pregos, o lado aberto, e diz para eles não terem medo, para eles se alegrarem. Aqui está a essência daquilo que é essencial para a nossa vida, aquilo que é fundamental: não perder a paz, não ter medo e se alegrar. Jesus insiste na paz, vai dizer novamente: a paz esteja convosco. E aqui tem o envio dos discípulos. João coloca Pentecostes no dia da ressurreição, diferente de Lucas e Marcos, que vai colocar Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. São João coloca Pentecostes no dia da ressurreição. Sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia para a missão. Vai dizer para eles: como eu fui enviado, como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E com o Espírito Santo eles vão em missão. E a primeira missão deles é converter corações endurecidos, é converter os incrédulos. E essa missão começa entre eles. Tomé não estava presente naquele dia, quando eles contaram, quando eles anunciaram, ele não acreditou. Eu só acreditarei se eu tocar, se eu ver e tocar na marca dos pregos. Não é porque vocês estão dizendo que eu vou acreditar. Daí vem aquela expressão que a gente usa muito, como comparando São Tomé, de ver para crer. Jesus não desiste de Tomé, Jesus não desiste dos incrédulos, ele insiste e volta no outro dia, repete os mesmos gestos, entra, coloca-se no meio deles, deseja a paz e agora dirige-se diretamente a Tomé. Vem cá, coloca sua mão aqui, veja a marca dos pregos. E Tomé então faz uma das suas mais belas profissões de fé, reconhece que ali está o seu Deus, o seu Senhor ressuscitado. Na expressão meu Senhor e meu Deus, é a expressão da plena confiança de alguém que viu e acreditou. E aí que Jesus vai dizer: você acreditou porque viu, mas são felizes, são bem-aventurados todos os que,
mesmo sem terem vistos grandes sinais, grandes milagres, acreditaram. Então não vamos esperar que aconteça na nossa vida grandes milagres para a gente acreditar nele, no Cristo ressuscitado. Ele quer que nós possamos vê-lo no cotidiano da nossa vida, nas coisas mais simples, porque a própria vida já é um sinal da ressurreição, um milagre de Deus. Nós temos muitos motivos para crer que Ele está entre nós, e é isso que Ele quer de nós, que agora, crentes na sua ressurreição, possamos anunciá-lo, como fizeram os discípulos na primeira leitura que nós ouvimos, do livro dos Atos dos Apóstolos, aonde eles estão formando as primeiras comunidades e ali testemunhando Cristo ressuscitado. E aqueles que acreditavam formavam uma comunidade autêntica. Esse é o sentido da igreja. Igreja comunidade de comunidades, igreja solidária, igreja que partilha, igreja que reza junto, igreja que caminha junto. A nossa igreja tem suas raízes nessas primeiras comunidades. E aqui o texto vai dizer que aquela multidão que iam formando comunidades, eles tinham um só coração e uma só alma, ou seja, eles estavam unidos nele, apesar das diferenças, das suas maneiras distintas de ser, havia algo em comum que unia de coração e alma. E por estarem unidos de coração e alma nele, no Cristo ressuscitado, eles viviam em comunidade, não considerando nada de pessoas particulares, tudo era colocado em comum, até as coisas mais elementares da vida, tudo partilhado. Esse é o sentido de comunidade. Quando a gente partilha alguma coisa na igreja, nós lembramos dessa passagem bíblica. Hoje pela manhã, por exemplo, quando eu passei aí à frente da igreja, que estávamos arrecadando alimento para as famílias carentes, e eu vi que várias pessoas vieram e trouxeram alimentos, eu logo lembrei desse texto. É a comunidade de Jesus Cristo ressuscitado, sendo solidária, ajudando a outros que não têm. Eu posso doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, eu posso doar um pouquinho do meu tempo, eu posso doar um dom que Deus me deu, eu posso fazer alguma coisa para o meu semelhante. Isso é ser igreja, e é isso que faz a beleza da igreja. E a nossa igreja é bonita porque tem vocês que creem no Cristo ressuscitado e que manifestam isso através desses gestos tão bonitos. Isso se espalha pelo mundo todo. A beleza da nossa igreja universal no mundo todo é porque tem tanta gente que crê na ressurreição e assim procede como procediam as primeiras comunidades cristãs. E aí, só para encerrar agora, lembrando a carta de São João, na segunda leitura, que mostra que aquele que crê no Cristo ressuscitado, além de amar a Deus sobre todas as coisas, mostra esse amor pelo seu próximo, mostra o seu amor vivendo os mandamentos. E aí São João vai dizer, encerrando agora: se nós queremos que Cristo ressuscitado permaneça entre nós, basta a gente viver os mandamentos de Deus. Se assim o fizermos, Cristo estará sempre presente, ressuscitado entre nós. Isso é possível, ele diz. Os mandamentos não são pesados. Só sente que é pesado o mandamento aquele que não entendeu a proposta dele. Mas os que entenderam perceberão que os mandamentos são leves e possíveis de serem vividos, cumpridos.